dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com Lian Yun, que estava prestes a se casar com um milionário apenas para se vingar. Mas antes de conseguir executar seu plano, o homem morre. Agora, o filho dele, chamado Dongfeng, está de volta para assumir o lugar do pai, e ele acredita que a responsável pela morte é sua nova madrasta. Alguém que ele ainda nem conhece, mas já decidiu que quer eliminá-la. Só que, ao ouvir a voz dela, Dongfeng para na hora, porque soa muito familiar. E ele não estava enganado. Era Lian Yun, seu primeiro amor, com quem viveu um rápido romance nos tempos de estudante. Dongfeng não quer deixá-la ir embora, sem antes esclarecer o que aconteceu nesses anos que não se viram. Mas Lian Yun evita o assunto. Para que ele pare de pressioná-la, ela inventa uma mentira, e diz que o abandonou porque achava que ele era pobre, e que se soubesse que era milionário, teria se casado com ele e não com o pai. Ele acredita na mentira dela, e tomado pela emoção, a beija. Lian Yun não deixa barato. Se defende e deixa claro que só quer que ele a esqueça e siga em frente. O que ela nunca imaginou é que encontraria Dongfeng de novo, ainda mais como o filho do homem com quem estava prestes a se casar. Em outro momento, quando vê que Dongfeng está ferido, Lian Yun tenta ajudá-lo, mas ele a rejeita e oferece dinheiro para que ela desapareça de sua vida. Lian Yun responde que a quantia é insuficiente, o que só reforça a mentira de que ela só está interessada no dinheiro. A situação piora quando a avó de Dongfeng descobre que eles ficaram trancados juntos no quarto. Ela ordena que Lian Yun seja espancada e exige que fique longe do neto, acusando-a de querer seduzi-lo e culpando-a pela morte do filho. Lian Yun fica inconsciente com as agressões e acaba sendo expulsa, mas Dongfeng a encontra e tenta ajudá-la. Quando Lian Yun acorda, se afasta imediatamente, achando que Dongfeng tem segundas intenções. Ela o manda ficar longe, mas ele não planeja fazer mais nada além de exigir que ela saia de sua casa. Ao ouvir isso, Lian Yun muda de atitude, pois sabe que não pode ir embora sem concluir sua vingança. Então ela pede para ficar como empregada. Dongfeng aceita, mas com uma condição: ela só pode ficar por um mês. A avó dele é contra, preocupada com a reputação da família, mas Dongfeng está determinado a protegê-la e impedir mais humilhações. Naquela noite, Lian Yun tenta fugir escondida, mas Dongfeng a impede e avisa que, se ela cruzar a porta, ele não vai mais ajudá-la. Mesmo assim, Lian Yun não muda de ideia, e os dois acabam se encontrando em uma reunião, onde Lian Yun é assediada por Changlin. Apesar de conseguir se defender, Changlin continua insistindo. Lian Yun não espera que Dongfeng faça nada por ela. Afinal, ele já havia dado seu aviso. Só que ele não consegue cumprir o que disse e vai ajudá-la. Nesse momento, Lian Yun se lembra de quando a família dela foi executada e de como ela foi a única sobrevivente. Depois disso, ela decide se retirar da reunião. No entanto, Changlin aproveita o momento para sequestrar Lian Yun, drogando-a enquanto Dongfeng procura desesperadamente por ela. Essa dorama se chama Palms on Love, e se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. Dongfeng chega a tempo para defendê-la, mas por conta dos efeitos da droga, Lian Yun acaba o beijando. Ele insiste em levá-la ao hospital, mas ela garante que não é necessário, e eles acabam passando a noite juntos. No dia seguinte, porém, ela pede que ele esqueça o que aconteceu. Depois de investigar, Dongfeng descobre que Lian Yun é filha de um traidor. Isso significa que se a identidade dela for revelada, a vingança dela estará arruinada. Então, para manter o segredo, ela terá que obedecer tudo o que ele mandar. Mais tarde, Lian Yun marca um encontro com sua amiga, pois conseguiu informações sobre o caso de sua família. No entanto, antes do encontro, a amiga é assassinada. Dongfeng começa a suspeitar que Lian Yun conhecia essa mulher, mas ela nega. Para conseguir a verdade, Lian Yun propõe que ele a liberte. Ele aceita, mas antes de confessar tudo, ela o droga. Lian Yun então conta que Fang Fei, a mulher que agora está com o irmão de Dongfeng, era amiga de sua mãe, e que ela se aproveitou da embriaguez do pai de Lian Yun para se deitar com ele. Desde então, a vida de Lian Yun virou um caos, já que Fang Fei armou um plano para acusar sua família de envolvimento com tráfico de armas. E foi por causa disso que todos da família de Lian Yun foram executados. Nessa mesma noite, Lian Yun planeja matar Fang Fei, mas Dongfeng a impede, dizendo que assim ela nunca conseguirá provar a inocência de sua família. Na verdade, Dongfeng sabia que Lian Yun havia colocado droga na bebida dele, mas decidiu beber mesmo assim para ganhar sua confiança. Agora, Lian Yun tem um plano em mente, mas precisa da ajuda de Dongfeng. Mas para que ele aceite, ela precisa seguir suas ordens. Dongfeng então pede que Lian Yun vista um vestido que comprou para ela. Ela, no entanto, pede que ele saia do quarto enquanto se troca, mas Dongfeng se recusa e diz que já a viu antes. Ele apenas se vira de costas enquanto ela veste o vestido. Ambos combinam
combinam de se encontrar no dia seguinte, e como ela cumpriu o pedido, ele terá que cumprir a promessa. Lian Yun finge se importar com Changlin para ganhar sua confiança, o que provoca ciúmes em Dongfeng. Ele os interrompe e reclama que ela nunca o tratou assim. Lian Yun o lembra que está apenas agindo, então pede que ele não estrague seu plano. Enquanto espiam Fang Fei e Changlin, Dongfeng e Lian Yun ouvem que os dois têm um acordo. Para que não percebam que estavam escutando a conversa, Dongfeng beija Lian Yun, mas depois ele exige que ela o compense por ajudá-la. Lian Yun usa suas táticas e provoca Dongfeng, chegando perto demais e deixando-o nervoso. Ela diz que nesses anos, conheceu muitos tipos de homens, e avisa que ele não deve subestimá-la ou tratá-la como alguém fácil. Surpreso, Dongfeng decide deixá-la ir. Com a ajuda de Dongfeng, o plano de Lian Yun está progredindo bem, e ele admite que ela provou ser confiável. Enquanto se olham, ele a puxa para perto de si e a beija de novo. Só que dessa vez Lian Yun corresponde ao beijo apaixonado. Mais tarde, o irmão de Dongfeng dá flores a Lian Yun, o que deixa Dongfeng com ciúmes. Mais tarde, ele tenta impedir que ela vá a um encontro, mas ela ignora e vai mesmo assim, pois precisa de provas. Enquanto isso, Fang Fei descobre os planos de Lian Yun e tenta se livrar dela, mas Dongfeng aparece mais uma vez para salvá-la. Por conta dessa situação, Dongfeng sugere que eles morem juntos, já que Lian Yun está em perigo, mas ela se recusa. Sem alternativa, Dongfeng a pega no colo para impedi-la de sair. Quando a coloca sobre a cama e fica parado em cima dela a segurando, a avó dele chega, flagra aquela cena e não deixa barato. Ela reclama, dizendo que já tolerou o suficiente, fingindo não perceber o tipo de relação que eles têm. Dongfeng, decidido a protegê-la, avisa que só a deixará livre quando tudo estiver resolvido. No dia seguinte, Lian Yun precisa ficar ao lado dele. Dongfeng, contudo, percebe que ela está o encarando e pede ajuda a ela para organizar alguns documentos. Nesse momento, ele a põe sobre a mesa e quase a beija, mas Lian Yun o afasta. Logo, eles são interrompidos por uma emergência, e Dongfeng ordena que ela se tranque no escritório e não abra a porta para ninguém. Mesmo assim, a avó de Dongfeng aparece e arma um plano com Changlin para levá-la. Dongfeng, já desconfiado, impede a ação com sua equipe. Ele avisa que ninguém vai levá-la, e deixa claro que Lian Yun é sua protegida. No dia seguinte, uma mulher chega exigindo ver Dongfeng e Lian Yun sem saber quem ela é, descobre que é a noiva dele. Nesse momento, vemos que se trata de mais um plano da avó de Dongfeng, que quer obrigá-lo a casar com essa mulher. Naquela tarde, Lian Yun descobre que Changlin foi assassinado enquanto estava no hospital. Ele era uma das poucas testemunhas que poderiam ajudá-la em sua investigação. No dia seguinte, Dongfeng decide ensiná-la a usar uma arma para se proteger. Durante o treinamento, ele percebe que Lian Yun está irritada e imagina que seja ciúmes da sua noiva. Ele tenta tranquilizá-la, dizendo que não tem intenção de se casar com ela. Mesmo assim, Lian Yun aponta a arma para Dongfeng, achando que ele está por trás do assassinato de Changlin para proteger a própria família. Confusa, ela não sabe em que acreditar, visto que Dongfeng era a única pessoa em quem Lian Yun confiava depois de perder todos que amava. Enquanto ela estava com a arma apontada para Dongfeng, ele acaba sendo ferido por um tiro, e Lian Yun é presa, acusada de ser a responsável. Mais tarde, um oficial confessa para Lian Yun que Dongfeng sempre tentou protegê-la. Ele revela que Dongfeng estava investigando por conta própria para ajudá-la, e que o tiro não veio da arma dela. Percebendo seu erro, Lian Yun implora para ser solta, e o oficial decide libertá-la. Lian Yun vai imediatamente ao encontro de Dongfeng, pede desculpas por ter duvidado dele, e cuida dele durante toda a noite, enquanto ele segue inconsciente. No dia seguinte, a noiva de Dongfeng aparece, e, ao ver Lian Yun no quarto, a esbofeteia, perguntando qual é a relação dela com Dongfeng. Lian Yun sugere que a noiva pergunte diretamente para ele. Nesse momento, o comandante e pai da noiva chega para formalizar o casamento. Porém, ao saber do acidente de Dongfeng, ele decide substituí-lo por outro pretendente. Mas a noiva não concorda, insistindo que só quer se casar com Dongfeng. Para surpresa de todos, Dongfeng reaparece recuperado. O comandante retira o que disse e mantém Dongfeng como futuro marido de sua filha. Depois disso, os oficiais chegam com o responsável pelo tiro. Dongfeng acusa diretamente seu irmão, que nega e pede uma investigação. Naquele momento, a noiva de Dongfeng pergunta a ele que tipo de relação ele tem com Lian Yun, já que ele havia confessado que tinham algo. Mentindo, Dongfeng responde que Lian Yun não significa nada para ele. Depois, quando estão sozinhos, ele se aproxima dela e pergunta quando ela pretende ir embora. Lian Yun diz que não vai sair até concluir sua vingança pela família. Dongfeng coloca uma arma nas mãos dela e diz que pode atirar nele, já que ela desconfia tanto dele. Quem sabe fazendo isso, ela consiga sua vingança. Lian Yun, no entanto, admite que errou e pede desculpas. Dongfeng afirma que fez muito por ela, mas tudo o que recebeu em troca foi desconfiança. Agora, ele sabe que seu amor não vale nada para ela. Quando está prestes a ir embora, Lian Yun tenta impedi-lo, mas ele mesmo assim vai embora. De longe, ele a observa chorando. O oficial,
notando o comportamento de Lian Yun, percebe que ela está apaixonada por Dongfeng. Comenta isso com Dongfeng e pergunta se ele realmente vai se casar com uma mulher que não ama. Com a aproximação do dia do casamento, a noiva de Dongfeng experimenta o vestido e ordena que Lian Yun a ajude. Nesse momento, a noiva acaba caindo, e Dongfeng acredita que Lian Yun a empurrou de propósito. Ele questiona se isso também faz parte de sua vingança. Lian Yun, por sua vez, pergunta se Dongfeng está se casando porque realmente gosta de sua noiva. Dongfeng admite que sim, que essa é a razão, e reforça que sua noiva é a mulher que ele gosta. Depois disso, Lian Yun é sequestrada pelo seu irmão, e ao saber disso, Dongfeng vai imediatamente resgatá-la. O irmão de Dongfeng sempre o invejou por ser o filho favorito, enquanto ele era apenas adotado. Após resgatá-la, Lian Yun pergunta a Dongfeng se ele ainda se importa com ela. Ele admite que ela significa algo para ele, mas diz que valoriza mais o poder, por isso está disposto a se casar com alguém que não ama. Lian Yun, emocionada, o abraça e confessa que lhe dói vê-lo com sua noiva. Ela não percebe que Dongfeng está ferido, mas depois de se recuperar, ele a pergunta se, mesmo sem resolver tudo, se eles poderiam ficar juntos. Diante da resposta positiva dela, Dongfeng decide terminar seu noivado para que possa começar de novo com Lian Yun, prometendo que não se separarão mais. Mais tarde, sua noiva diz que pretende se mudar, mas ele a interrompe e diz que ela não pode, pois ainda não estão casados. Lian Yun, ao ouvir sobre o casamento, imagina como seria estar no lugar dela. Nesse momento, a avó de Dongfeng ordena que Lian Yun cuide da noiva, mas Lian Yun prefere ir embora. Sem que ela perceba, Dongfeng a segue, a abraça e a beija. Quando sua noiva está prestes a descobrir os dois, eles se escondem. Lian Yun pede que ele volte para sua noiva, mas Dongfeng a conforta e promete resolver tudo. Enquanto isso, Fan Fei é presa e confessa que matou a amiga de Lian Yun. Porém, como ainda faltam provas para incriminá-la por todos os seus crimes, Lian Yun evita agir contra Fan Fei, pois precisa dela como testemunha. Mais tarde, Lian Yun se encontra com um homem que pode ajudá-la, mas ele exige algo em troca. Contudo, Lian Yun grava tudo, e ele confessa ter ligação com o comandante e pai da noiva de Dongfeng. Durante o encontro, esse homem tenta abusar de Lian Yun, mas Dongfeng aparece e o agride tanto que ela precisa intervir para pará-lo. Após conseguir o que precisava, Dongfeng pede que Lian Yun fuja com as provas enquanto ele cuida do restante. Enquanto isso, o irmão de Dongfeng procura por Dongfeng, querendo saber onde está Lian Yun. Preso, Dongfeng diz ao comandante que decidiu romper o compromisso, e revoltado, decide puni-lo. Porém, o irmão de Dongfeng aparece e o lembra que ele ainda terá tudo o que é seu por direito. Logo depois, o irmão de Dongfeng vai ver Fan Fei, que também está presa. Ela sempre o amou, mesmo que fosse desprezada por ele. Quando chega, ele diz que a está libertando, mas ela implora para que ele a abrace. Só que ao se aproximar, Fan Fei tenta pegar sua arma. Ela a aponta para ele, mas o que ela não imaginava era que Fan Fei planejava cometer uma loucura. Chocado, ele não consegue lidar com a decisão dela e relembra os momentos que viveram juntos. Enquanto isso, o irmão de Dongfeng continua seus planos. Ele arma uma emboscada para Lian Yun, tentando roubar as provas antes de se encontrar com ela. Mas Lian Yun já previa essa possibilidade e leva uma mala vazia, escondendo as provas em outro lugar. Ela está disposta a entregá-las em troca da liberdade de Dongfeng. No entanto, ao chegar na prisão, Dongfeng insiste para que ela fique longe disso, pois é perigoso para ela. Mesmo assim, Lian Yun promete resolver o problema por conta própria. Sem confiança, ela decide se encontrar diretamente com o irmão de Dongfeng para negociar. Lian Yun propõe abandonar sua vingança em troca da vida de Dongfeng. O comandante, por sua vez, revela que só matou o pai dela porque ele desobedeceu suas ordens. Depois disso, os dois fazem um acordo, mas antes de entregar as provas, Lian Yun o apunhala. Um mês depois, os crimes do comandante são revelados ao público. Lian Yun pergunta a Dongfeng como ele conseguiu escapar naquele dia, e ele promete contar, mas primeiro ela precisa aceitar ser sua esposa. Nesse momento, ele tira um anel e a pede em casamento, e ela aceita. Dongfeng então explica que naquele dia, um oficial chegou para resgatá-lo, visto que eles já haviam armado um plano, bem como cercado todo o local. Então, quando o irmão de Dongfeng tentou atacar Lian Yun, Dongfeng apareceu a tempo de salvá-la, disparando contra o seu irmão, mas o perigo ainda não havia terminado. A ex-noiva de Dongfeng surge do nada e tenta atacá-los, mas Lian Yun percebe e protege Dongfeng enquanto a filha do comandante é detida. No fim, Lian Yun não sofreu ferimentos graves, pois o relógio com a foto dos dois que Dongfeng lhe deu no passado a protegeu. Com os pais de Lian Yun finalmente podendo descansar em paz, já que o comandante e o irmão de Dongfeng confessaram seus crimes, a vingança dela se conclui. A partir de agora, ela e Dongfeng finalmente podem ficar juntos. E assim termina o resumo do dorama Palms on Love.